Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e a nossa aula de hoje vai tratar sobre a resolução de algumas situações problema aí que abordam a ideia lá de grandezas, né, que nós vimos na nossa aula anterior. Então acompanhem comigo. Situação número 1. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Então vamos pensar aí primeiro quais grandezas estão envolvidas, né? Elas crescem ou decrescem no mesmo sentido? Será que elas podem ser classificadas como grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? O que vocês acham? Vamos resolver então. Então, como as grandezas, quantidade de caminhões e quantidade de areia são grandezas diretamente proporcionais, então nós podemos usar a regra de 3 aí para solucionarmos o problema, né? Já que a quantidade de caminhões, quando cresce, a quantidade de areia também cresce, né, na mesma proporção. Então, vamos colocar aí as duas grandezas envolvidas. Observe que para 250 metros cúbicos de areia são necessários 3 caminhões e a gente quer descobrir quantos caminhões aí, né, que a gente vai chamar de X, serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia. Então, observe que quando a quantidade de areia cresce, a quantidade de caminhões também deve crescer na mesma proporção. Então, montamos aí essa proporção, né? Organizando isso aí em formato de igualdade de razões. E aí agora nós vamos usar a propriedade fundamental das proporções que nós aprendemos na nossa aula anterior. Então, 250 vezes x vai ser igual a 3 vezes 7.000. 250 vezes x é 250x, que é igual a 21.000, né? Então, o nosso x vai ser igual a 21.000 dividido por 250, já que o 250 estava multiplicando, ele passou para o outro lado aí da igualdade com operação inversa, né? Realizando a operação aí de divisão. Fazendo essa divisão, nós temos um resultado igual a 84. Isso quer dizer que precisaremos de 84 caminhões para transportar essa quantidade de areia. Muito bem. Passamos então para a situação número 2. Essa situação aí é uma questãozinha que caiu no Enem. Vamos ver lá então se você já consegue resolver esse tipo de situação. Você vai ver que com o que nós aprendemos até hoje, né, nas nossas aulas aqui, você vai conseguir resolver uma questão desse tipo. Então, a questão diz que um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo, né, desses caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, né, que são causas frequentes aí de acidentes. Então, ciente dessa responsabilidade, com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que o seu caminhão ele pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Então, considerando esse caminhão carregado já com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Então, vamos lá para resolver essa situação. Nós vamos considerar aí que as quantidades de telhas e tijolos elas são diretamente proporcionais. Então, como o caminhão já encontra-se carregado com 900 telhas, então restariam aí um total, né, de 1.500, que era o total que podia ser transportado, menos 900, que já está lá dentro do caminhão, né, o caminhão já está carregado com 900, igual, né, isso vai dar igual a 600 telhas, que é o que falta para ser carregado lá no nosso caminhão. Ou seja, nós devemos descobrir quantos tijolos aí são equivalentes, né, a 600 telhas. Então, nós vamos montar uma regrinha aí, né, organizando essas grandezas, telhas e tijolos. Observe que na quantidade máxima nós temos 1.500 telhas, né, que é correspondente à quantidade máxima lá de tijolos, que é igual a 1.200. A gente quer descobrir se nós tivermos 600 telhas, isso corresponde a quantos tijolos, né? Então, a gente vai chamar aí o que a gente quer descobrir de X.
Então, como vimos já que a quantidade de telhas, quando cresce, a de tijolos também cresce na mesma proporção, e essas são grandezas tidas como diretamente proporcionais, então a gente pode montar essa proporção e aplicar, né, a nossa regrinha aí que a gente viu na aula passada, que é a propriedade fundamental das proporções. Então, fazendo 1.500 vezes x vai ser igual a 1.200 vezes 600. Então, nós temos 1.500x igual a 720.000. Então, quer dizer que o nosso x vai ser igual a 720.000 dividido por 1.500, que vai passar aí para o outro lado dividindo. Então, quer dizer que nós temos um total de 480 tijolos. Viu como você consegue resolver? Muito bem. Então, nós vamos passar para a situação problema número 3. Caio decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola de bicicleta. Então, mantendo-se em velocidade constante, ele pôde constatar que indo a velocidade de 12 metros por segundo, ele gastava 5 minutos, né? Se ele desenvolveu uma velocidade de 20 metros por segundo nesse mesmo trajeto, quanto tempo o Caio vai levar, então, para chegar na escola? Então, nós temos duas grandezas envolvidas, a velocidade, né, e o tempo. Então, a nossa velocidade aí do Caio de 12 metros por segundo, ele viu que gastava 5 minutos. Aí, ele quer saber que se ele for mais acelerado um pouquinho, se ele aumentar essa velocidade para 20 metros por segundo, quanto tempo ele vai gastar lá para chegar na escola? Muito bem, observe que à medida que a velocidade do Caio cresce, né, ele vai gastar menos tempo para chegar nessa escola. Então, a gente tem aqui duas grandezas que se envolvem de maneira inversamente proporcionais, né? Então, a gente não pode usar a regra de 3 aqui diretamente. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai inverter a coluna do tempo, né? Já que é nela que se encontra a variável x. Então, após esse procedimento, aí sim as setas vão ficar no mesmo sentido, né? Aí a gente vai poder aplicar a regra de 3 simples. Muito bem, então a velocidade de 12 metros por segundo, a gente vai inverter a coluna do tempo aí. Invertendo, ó, lá ficou na coluna do tempo, tinha ficado 5 sobre x, agora vai ficar x sobre 5. Aí sim as nossas setinhas vão ficar na mesma direção e nós vamos poder construir aí a nossa proporção. Então, aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós vamos ter x vezes 20, né, ou 20 vezes x, é igual a 12 vezes 5. Então, nós temos que 20 vezes x, que é 20x, é igual a 12 vezes 5, que é 60. Então, nós temos que x é igual a 60 dividido para 20. Portanto, o Caio vai gastar nessa velocidade um total de 3 minutos. Muito bem, vamos para mais uma situação problema então, que a gente vai chamar aqui de situação problema de número 4, né? Imagina aí que 3 torneiras, elas têm, né, vazões iguais e constantes, então elas enchem totalmente uma caixa d'água em 45 minutos. Só que para acelerar esse processo, 2 novas torneiras iguais às primeiras, elas foram instaladas. Assim, o tempo gasto para encher essa caixa d'água foi reduzido em quanto tempo, hein? Então, vamos lá. Observe que quanto maior é o número de torneiras, né, menor é o tempo que se gasta para encher essa caixa. Então, quando a gente vai resolver, nós vamos colocar primeiro aí as duas grandezas envolvidas, né, que é a quantidade de torneiras e o tempo gasto para encher a caixa. Observe que lá na nossa questão nós vimos que 3 torneiras gastavam um total de 45 minutos para encher a caixa. Só que aí as torneiras aumentaram, né, foram para um total de 5 torneiras, já que foram implementadas aí mais 2. Aí a gente quer descobrir quanto tempo a gente vai gastar aí com essa quantidade agora de torneiras para encher a caixa. Então, observe aí que à medida que a quantidade de torneiras cresce, o tempo diminui na mesma proporção. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter a coluna do tempo, né, já que é nela que se encontra a variável x, e a gente tem um caso aqui clássico de grandezas inversamente proporcionais. Então, após esse procedimento aí, sim, as nossas setas vão ficar no mesmo sentido, né? E nós vamos poder aplicar a propriedade fundamental das proporções. Então, observe que a coluna das torneiras ficou com o mesmo comportamento e a coluna do tempo nós invertemos os valores.
Se estava lá 45 sobre x, agora ficou x sobre 45. Muito bem, então observem aí que agora as nossas setinhas ficaram na mesma direção, né? Então a gente pode construir a partir daí a nossa proporção. Então nós temos 3 sobre 5 igual a x sobre 45. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós temos que 5 vezes x é igual a 3 vezes 45. Então temos que 5 vezes x é igual a 5x e 3 vezes 45 é igual a 135. O nosso 5 que está multiplicando x vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós temos 135 dividido para x é igual a 27 minutos. Então, observe aí que realmente o nosso tempo, né, diminuiu. Então, isso quer dizer que a gente provavelmente conseguiu resolver a nossa questão aí com êxito. Então, vamos lá para mais uma conclusão aí que a gente precisa realizar a respeito dessa questão, né? Nós percebemos aí que 5 torneiras, né, vão encher a caixa em 27 minutos, muito bem. Assim sendo, né, o tempo para enchimento dessa caixa, ele ficou reduzido em quanto tempo? Que é essa a nossa pergunta lá da nossa questão. Então, antes o tempo era de 45 minutos, né, e já que nós reduzimos aí, tiramos um total de 27, né, então ele ficou reduzido em 18 minutos. Perceba sempre aí que você deve ficar atento à pergunta do problema, né? Então, nesse caso, não bastou apenas a gente encontrar a variável na regra de 3. A gente precisou também interpretar bem a pergunta para finalizar corretamente o exercício. Muito bem. Então, vamos agora para mais uma situação problema aí que a gente chamou de número 5. Então, imagina que Renato tenha 10 anos e sua irmã Lorena tenha 5 anos, tá? Aí eu pergunto a vocês, quando o Renato tiver 20 anos, será que Lorena vai ter 10 anos? Será que quando a idade de Renato dobra, né? Quando a idade de Renato dobrar, a idade de Lorena também vai dobrar? Observe que embora, né, aí enquanto a idade de Renato cresce, a Lorena também cresce, não existe uma proporcionalidade nesse crescimento, né? O que a gente vai conseguir manter constante aí é a diferença entre as idades dos dois meninos, né? Mas a gente não vai conseguir manter, né, essa proporcionalidade, essa constância no quociente entre elas, né, na divisão entre elas. Então, quando o Renato tiver 20 anos, Lorena provavelmente, né, não terá 10 anos. O que vai acontecer com a idade de Lorena? Se Renato tiver 10 anos, inicialmente Lorena 5, quando o Renato tiver 20, então Lorena também vai ter 10 anos a mais, né? Então Lorena vai ter 15 anos aí, tudo bem? Então, observem que esse é um exemplo claro aí de que, embora essas grandezas pareçam ser diretamente proporcionais, já que uma cresce, a outra também cresce, nós não podemos dizer que existe proporcionalidade entre elas. Então, há casos de grandezas que crescem enquanto outra cresce também, ou decresce enquanto outra também decresce, mas não há uma proporcionalidade clara entre elas. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, por enquanto é só, né? Resolvemos importantes exercícios aqui que envolvem grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e até mesmo sem proporcionalidade, né? Então, para mais conteúdos desse tipo, né, você precisa continuar assistindo as nossas aulas, ou então acesse também a nossa plataforma Eduque e não deixe de ficar por aqui com a gente. Até mais!